Olá pessoal, de novo aqui de Milão 2023 EAU. Nós estamos aqui com o nosso projeto SBU-SP in situ e agora eu estou com um grande amigo nosso, o professor Marcos Vinícius Sadi. O professor Marcos, ele é livre docente e associado da Unifesp e ele assistiu uma sessão bem interessante, né, Marcos, sobre câncer de próstata hoje. Principalmente a parte de Active Surveillance, o PET-CT com PSMA, e ele vai dar um apanhado geral do que ele viu nessa manhã de domingo aqui em Milão. Professor? Olá, é um prazer estar com vocês. Acho que o estudo mais interessante que saiu hoje foi o estudo Protect, de 15 anos. Não sei se vocês lembram daquele estudo, era um estudo randomizado com mais de 1.500 pessoas, do qual 500 e pouco para cada grupo. Um foi tratado com vigilância ativa, um foi tratado com cirurgia e um foi tratado com radioterapia. O que nós sabemos, tem vários aspectos interessantes desse estudo. A primeira coisa é que 15 anos depois não teve diferença na mortalidade das três opções. A mortalidade inclusive foi muito baixa, foi 3%, menos que 3%, ao redor de 3%. Então, essa é a primeira informação que eu acho muito importante. A segunda informação que eu acho interessante, esse estudo vai ter muito desdobramento e muita informação, mas a segunda informação é que àquela época em que se operava com cirurgia aberta, e depois ela progrediu, quem foi operado com cirurgia robótica, não teve diferença. Então, a metodologia foi validada. E a Sociedade Internacional de Patologia reclassificou os pacientes ao longo do tempo. E naquela época, então, eram todos pacientes de baixo risco. Quando eles reanalisaram agora o que aconteceu de fato com os pacientes, quem eram esses pacientes, 1/3 era paciente de risco intermediário ou alto. E mesmo assim, eles estavam incluídos nesse pacote. E a mortalidade foi baixa. Um terceiro aspecto que eu acho interessante é que desde os 10 anos, quando foi publicado o estudo, tinha o dobro de doença metastática nos pacientes com vigilância ativa. No estudo original era 32 casos versus 16, agora são 50 versus 25, mais ou menos. Mas a mortalidade foi a mesma, sugerindo que talvez a presença de metástases para essa população não é um endpoint satisfatório. O endpoint é a mortalidade de câncer específica, ou mortalidade global, eventualmente, para essa população. Então, acho que a gente vai ter que repensar nos nossos endpoints. E o quarto item que me pareceu interessante é que todos pioraram a qualidade de vida para todo mundo. Obviamente porque eles ficaram mais velhos, 15 anos depois, então tanto a parte de ereção quanto a parte de incontinência urinária piorou. Mas me chamou a atenção que os pacientes que foram irradiados especificamente tiveram o dobro de incontinência fecal na evolução com 15 anos do que os pacientes que foram ou tratados com cirurgia ou tratados com vigilância ativa. Acho que esse é o estudo mais importante, concomitantemente está publicado agora no New England, no mesmo dia, está acessível para todo mundo, e esse estudo vai ter várias análises, vários desdobramentos, e acho que a coisa mais importante que saiu pelo menos hoje, foi a coisa mais importante. O segundo aspecto é o uso do PSMA para documentar doença sistêmica, né? Que várias vezes você pensa que você tem, por radiologia convencional, uma doença localizada, de repente você encontra doença metastática no PSMA, e nós não sabemos ainda avaliar o significado desses pacientes. Aparentemente, duas coisas são importantes. Os pacientes que talvez não tenham identificação no PSMA e tenham doença metastática, por exemplo, se operou e tinha linfonodos, mas o PSMA não tinha documentado, parece que evolui um pouco melhor. Quer dizer, a captação do PSMA parece ter um prognóstico um pouco pior. Assim como o BRCA, está sendo documentado cada vez mais que os pacientes que têm alteração genética têm uma evolução um pouco pior. Mas ainda está numa fase muito inicial para uma avaliação maior. Ok, Marcos, eu achei uma manhã muito interessante aqui em Milão, que falou muito de câncer de próstata, todos esses aspectos que o Dr. Marcos comentou, mas o que é interessante também foi o risco intermediário favorável. Como investigamos esses pacientes? Falaram de anatopatológico, de novo a história da análises genéticas e até PET-CT com PSMA. O que você acha? O Protect, você acha que não deu um reforço para a gente pensar em Active Surveillance nesses pacientes com Gleason 3.4? Eu acho que sim, eu acho que justamente por causa disso, quer dizer, esses dados
sugerem que você pode fazer talvez vigilância para grupos intermediários de baixo risco, o ISUP2, porque talvez esses pacientes estejam supervalorizados do ponto de vista patológico, porque eles eram considerados Gleason 6 no passado, e agora o 3 mais 4, você usa o 4 quando você encontra qualquer valor de 4. Antigamente não se usava, o Gleason original usava o cenário principal e o cenário secundário, não o pior cenário como segundo número, entendeu? Ok. Bom, muito interessante, só um pouquinho do que está acontecendo aqui em Milão. Eu quero agradecer a gentileza da entrevista aqui para o professor Marcos Sadi. E estamos aqui. Daqui a pouco voltamos com novos entrevistados. Muito obrigado a todos.